Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Anderson, resolvendo aqui a prova de 2024 da Secretaria de Estado de Educação de Santa Catarina. Os conhecimentos específicos começam aqui na questão 10, uma questão de ondulatória, vamos começar a resolver. Olha só. Sabe-se da física que os fenômenos ondulatórios abrangem uma variedade de comportamentos das ondas em diferentes meios, incluindo sua reflexão, refração, difração e interferência. Muitos desses fenômenos apresentam aplicações práticas significantes em nosso cotidiano, desde o funcionamento de um simples rádio até a produção de imagens por ressonância magnética ou mesmo para desenvolver computadores quânticos. Nesse contexto, associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona os diferentes tipos de ondas com suas características e propriedades físicas de propagação. Então vamos lá. Na primeira coluna, olha só, na primeira coluna ele está falando que o tipo de onda longitudinal, onda transversal em cordas, onda de superfície, onda estacionária e onda eletromagnética. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre cada um desses tipos de onda. Primeira, onda longitudinal. O que é uma onda longitudinal? Uma onda é chamada de longitudinal quando a direção de propagação dessa onda coincide, ou seja, paralela com a direção de oscilação. Então, exemplos de ondas longitudinais. O som, por exemplo, acho que é o exemplo mais conhecido de ondas que são longitudinais, beleza? Direção de propagação coincide com a direção de oscilação. No caso de uma onda transversal, em cordas, ele está falando aqui. Primeiramente, o que é uma onda transversal? Uma onda ela é dita transversal quando a direção de oscilação ela é perpendicular à direção de propagação. Nesse caso, ela é dita uma onda transversal. Por exemplo, uma corda. Quando eu faço uma corda oscilar, ela vai se propagar numa direção e ela vai oscilar em outra direção, perpendicular. Beleza? Ok. Onda de superfície. O que é uma onda de superfície? Como o próprio nome já está dizendo, é uma onda que vai se propagar na superfície de separação entre dois meios. Esses meios eles têm propriedades mecânicas e elétricas diferentes. E aí eu vou ter uma onda que ela não vai se propagar nos meios em si, ela vai se propagar ali na superfície de separação entre esses dois meios, beleza? Um exemplo bem simples que a gente pode dar é o exemplo de ondas que se propagam na superfície da água. Então, nesse caso, eu tenho ali uma superfície de separação, no caso a água e o ar, e eu tenho dois meios, e a onda ela vai se propagar ali naquela superfície, beleza? No caso, a gente pode ressaltar aqui, ó, no caso de ondas que se propagam na superfície de águas, né, uma onda ali se propagando, você joga uma pedrinha e a água vai gerar aquela onda sobre a água, na superfície. A gente sabe que a velocidade da onda ela pode ser dada em determinadas condições por essa expressão, raiz de GH, onde H é a profundidade, beleza? Então, nesse caso, é um exemplo aqui de onda de superfície e a gente aqui coloca essa expressão para o cálculo de velocidade. Onda eletromagnética. Uma onda eletromagnética, como o próprio nome está dizendo, é uma onda que é composta por dois campos oscilatórios, um campo elétrico e um campo magnético. Esses campos eles são perpendiculares entre si e eles são também perpendiculares à direção de propagação dessa onda, ok? Onda estacionária, que eu não falei aqui, ó. Falei de onda superfície, onda eletromagnética e onda estacionária. Eu deixei por último a onda estacionária porque é o seguinte, o que é uma onda estacionária? É uma onda que ela é resultado da interferência de duas ondas. Quando eu tenho duas ondas, elas interferem, elas vão gerar ali um padrão de interferência que é chamado de onda estacionária. Esse padrão de interferência, veja só, ele vai ser algo desse tipo. A esses pontos, eu dou o nome de nós, ok? Nesse caso, não vai haver vibração. Esses pontos, eu dou o nome de ventres ou antinodos, ok? Nesses pontos eu vou ter ali a amplitude máxima, beleza? Se eu considerar duas ondas de mesma amplitude, essas ondas interferindo, essa amplitude máxima ela vai ser 2A, por exemplo, ok? No caso das ondas estacionárias, não vai haver uma propagação de energia aqui no sentido de propagação de nenhuma das duas ondas. Essa energia ela vai apenas variar entre energia cinética e energia potencial elástica, no caso de uma corda, na direção aqui vertical, nessa oscilação que a gente vai ter em alguns pontos.
Veja que alguns pontos não vão oscilar, são o caso aqui dos nodos, e outros pontos vão ter oscilação máxima ou intermediária, beleza? Para a gente entender um pouquinho mais aqui das ondas estacionárias, considere o seguinte, veja só. Considere que eu tenho uma onda, que eu vou chamar a função de onda de y1 igual a A, que é a amplitude, vezes o seno, olha só, o seno de kx mais ômega t, ok? E eu tenho outra onda, cuja função é A seno de kx menos ômega t. Essas duas ondas elas propagam em sentidos diferentes nesse caso aqui. Ok. Se eu quiser saber que a onda resultante, considerando o princípio da superposição, eu vou somar essas duas funções de onda. Quando eu faço esse somatório, olha só, eu vou ter o seguinte, eu vou ter A seno de kx mais ômega t mais A seno de kx menos ômega t. A gente vai usar aquela propriedade da trigonometria que diz que seno de A mais seno de B, isso daqui é igual a 2 seno de A mais B sobre 2 vezes o cosseno de A menos B sobre 2, uma identidade trigonométrica. Se a gente usar essa propriedade, essa identidade, a gente vai chegar à conclusão de que a onda resultante ela vai ser igual a 2A seno de kx vezes o cosseno de ômega t. Esse termo aqui, ele vai se referir exatamente à amplitude da oscilação daquele ponto x. Percebe que a amplitude máxima eu vou ter quando esse seno de kx for igual a 1, portanto eu vou ter uma amplitude máxima de 2A aqui em cima. Mas em outro ponto, x, eu vou ter uma amplitude intermediária, que vai depender da posição, ok? Então essa equação aqui é uma equação de uma onda estacionária. Repare que não vai ter propagação, porque para ter propagação eu precisaria de um termo nesse tipo aqui, ó. X menos VT. Eu precisaria de uma função que tivesse esse termo. Nesse caso não existe esse termo. Então eu não vou ter propagação dessa onda. Ela vai ser uma configuração ali estacionária. E esse nome estacionário, ele vem justamente para se opor ao nome progressivo. Então, estacionário se opõe. Uma onda estacionária ela é diferente de uma onda progressiva. Então, feito esses comentários, vamos analisar aqui a segunda coluna. Olha só, vou colocar aqui o marca-texto contínuo. Esse, pronto. Analisando aqui a segunda coluna. A onda que se forma na interface entre dois meios, como ar e água. Pronto, essa daqui vai ser a onda de superfície. 3. Vou colocar aqui, peraí, 3. Beleza. As partículas do meio oscilam paralelamente, olha só, paralelamente à direção de propagação. Então, isso aqui vai ser uma onda longitudinal, como a gente explicou. A gente põe 1. Podem se propagar no vácuo e transportam energia sem necessidade de um meio material. A gente não falou sobre isso, mas aqui é o caso de uma onda eletromagnética. Ela pode se propagar no vácuo e ela vai aqui transportar energia sem a necessidade de um meio material. Então, isso aqui é uma onda eletromagnética. 5. Formam-se, olha só, formam-se nós e ventres fixos no espaço devido à interferência de ondas. Pronto. Aqui é o que a gente comentou sobre uma onda estacionária. Beleza? Então, aqui onda estacionária, 4. E por último, a velocidade da onda depende da tensão e da densidade linear do meio. Aqui ele está falando de uma onda transversal em uma corda. Veja só. No caso de uma onda transversal em uma corda, a velocidade de propagação da onda vai ser dada pela tensão dividido pela densidade linear de massa dessa corda, beleza? Então, assim, ele está dizendo que a velocidade da onda depende da tensão e da densidade linear do meio. Então, aqui,
Esse caso é o caso de onda transversal em cordas. Esse aqui seria o 2. Beleza? Colocar de azul para ficar da mesma cor. 2. Então a gente tem a sequência 3, 1, 5. Já que tem isso. 3, 1, 5. 4, 2. 4, 2. Beleza? Então assim a gente finaliza essa questão 10. Valeu, até a próxima questão.